Fala rapaziada do canal NerdBet, sejam bem-vindos ao canal de aposta esportiva e palpite de futebol. Então, começando mais um palpites de futebol do dia 24 de abril, segunda-feira, de palpites, prognósticos e odds dos principais jogos pelo mundo esportivo. Só que antes, meu parceiro, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe o nosso vídeo para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube, já que estamos em início de trajetória. E sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pelo campeonato turco, o jogo do Giresunspor versus Başakşehir, início às 11 da manhã. Bom, na classificação, a equipe do Giresunspor é uma equipe que atualmente vem na 16ª colocação, não vem fazendo um bom campeonato, é desesperador. E a equipe do Başakşehir é o quinto colocado com 45 pontos, ou seja, não tem como mais, não alcança aí, é muito improvável que fique entre os três melhores colocados. Ou seja, atuando em casa, a equipe do Giresunspor é uma equipe que faz uma campanha ruim, é o 16º colocado novamente. Atuando fora de casa, o Başakşehir vem a 5 jogos pelo campeonato turco sem vitórias e vem acumulando aí derrotas e empate. É o 8º melhor visitante, mas vem a 5 jogos sem bons resultados. Em sequência geral, nos últimos 5 jogos do Giresunspor, ele vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a equipe do Başakşehir, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último confronto entre eles deu o Başakşehir atuando em casa, 3-1, e atuando na casa do Giresunspor, ficou no empate técnico em 1-1. Ou seja, este jogo é um jogo que eu vejo como complemento de tabela. Diante desse mercado, vejo um jogo para gols e vou disponibilizar um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida e uma possível probabilidade ou placar exato 2-1 jogo. Ainda pelo campeonato turco, temos Fenerbahçe versus Istanbulspor, início às 14 horas. A equipe do Fenerbahçe vem a 4 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos e o Istanbulspor é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. O confronto direto entre eles, o mais recente, deu Fenerbahçe atuando em casa pelo placar de 3-1, mas nos últimos 5 confrontos, 2 amistosos, 2 pela Copa e 1 pelo Campeonato Turco. Então, Fenerbahçe venceu todos na classificação. O Fenerbahçe ainda tem chances de título, é o segundo colocado com 63 pontos, 6 pontos a menos que o Galatasaray, que é o atual líder, e enfrenta o Istanbulspor, que vem na 15ª colocação com 28 pontos. Ou seja, é uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, evidentemente. Mas vocês devem observar que o Fenerbahçe do Jorge Jesus, ex-treinador do Benfica de Portugal, Flamengo do Brasil. Então, é um treinador muito experiente tecnicamente, que tem grandes possibilidades de título neste campeonato. Diante desse mercado, é uma equipe muito bem encaixada, então eu vejo muito plausível acreditar na vitória do Fenerbahçe ainda ao intervalo. E também acho muito plausível acreditar na vitória do Fenerbahçe no tempo regulamentar. Nessa partida, mais uma vez, um possível placar exato ou um possível prognóstico específico seria o 2-0 casa. Vamos agora para o campeonato italiano. Atalanta versus Roma, início às 15h45. Em 5 jogos, o Atalanta venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. E a Roma, nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e 1 derrota. O último confronto deu Atalanta atuando fora de casa pelo placar de 1-0. E esse clássico, meu amigo, é um clássico que vale permanência no G4 e aproximação do G4. Por quê? A Roma, que vai atuar fora de casa,
tem 56 pontos. Se vence, iguala na pontuação da Juve, que vai enfrentar o atual líder Napoli. E o Atalanta, se o Atalanta consegue a vitória, chega a 52 pontos e fica na sexta colocação, que atualmente é da Inter, que vai atuou fora de casa diante do Lecce. Então, a Inter, nos 6 melhores colocados, a Internacional é a única que vem a 5 jogos sem vencer pela Liga. Bom, para essa partida, vejo um grande equilíbrio técnico, mas vejo o Atalanta um pouco mais preparado, atuando em casa, com o apoio da sua torcida, apesar de nos últimos confrontos em casa, a Roma está conseguindo impor dificuldade diante dos Atalanta, mas para essa partida não vou dar um favoritismo à Roma, então vou acreditar no jogo para casa com empate e também acredito que será um jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Inglaterra, Championship, o jogo do Luton versus Middlesbrough, início às 16 horas, é a segunda divisão da Inglaterra. Bom, a equipe do Luton atualmente vem fazendo 5 jogos de 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade, e o Middlesbrough vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O último confronto entre eles deu o Middlesbrough nos últimos 2 confrontos atuando em casa, e na casa do Luton, o confronto mais recente que teve, o Luton levou a melhor. Na classificação, se trata de 2 equipes que estão muito parelhas na classificação. O Luton é o terceiro colocado com 75 pontos e a equipe do Middlesbrough é o quarto colocado com 74 pontos. Ou seja, a equipe do Burnley já subiu, é primeira divisão na próxima temporada da Premier League, e a equipe do Luton e o Middlesbrough ainda tem chances técnicas porque o Sheffield aí está dando cabimento. Para essa partida, meus amigos, é um jogo muito difícil para palpitar, mas acredito que o Luton é o favorito, vai atuar em casa com o apoio do seu torcedor, então não tem outra, eu vou acreditar neste casa com empate e mercado de chance dupla e mercado de gols, mais de 1.5 gols nessa partida, probabilidade 1-1 ou 2-1 jogo. Vamos agora para Portugal, Liga Portugal, o jogo do Vitória versus Sport de Portugal, início às 16h15, e a equipe do Vitória vem de 4 derrotas e 1 empate, e a equipe do Sport de Portugal, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos entre eles, nos últimos 5, o Sport venceu todos, mas o Sport é uma equipe que vem de uma eliminação precoce diante da Juventus, conseguiu empatar em casa, mas perdeu de 1-0 fora de casa, e isso custou caro para o Sport de Portugal. Mas na classificação do campeonato português, o Sport de Portugal quer ficar aí entre os 3 melhores colocados, tem elenco para isso. Atualmente o Benfica, Porto e Braga vem fechando o G3, mas a equipe de Portugal ainda tem chances. E o Vitória está na 7ª colocação, vem a 5 jogos sem vencer pela Liga, então para essa partida vou acreditar que o Sport de Portugal pode trazer bom resultado dessa partida. Então vamos com a dica fora vence, e se você gosta do mercado de gols, mais de 1.5, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o campeonato argentino, Liga Profissional, Racing versus Atlético Tucumã, início às 19 horas. O Racing vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, e o Atlético Tucumã 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer. O último confronto deu Racing atuando em casa por um placar de 2-0, e na classificação o Racing vem fazendo aí um início de temporada regular, vem a 3 jogos sem vencer pela Liga da Argentina, e a equipe do Tucumã vem fazendo aí uma campanha terrível, é o vice-lanterna na 27ª colocação. Então o Racing, mesmo fazendo essa campanha irregular aí nos últimos 3 jogos, vem de uma vitória em cima do Aucas pela Libertadores, vem fazendo bons jogos em seu domínio. Diante desse mercado, vou acreditar em um jogo para mais de 1.5 gols, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a primeira divisão
do Paraguai, o jogo do SP Luqueno versus Libertad, início às 19 horas. O Luqueno vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E o Libertad, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 2 confrontos. 1 empate e 2 empates consecutivos aí. Então, na classificação, Libertad vem fazendo uma excelente temporada e em 13 jogos neste campeonato vem liderando com a larga vantagem aí de 6 pontos tecnicamente. Aliás, é uma equipe que vem fazendo uma temporada de 6 pontos à frente do Cerro Porteño. Então, para essa partida, meus amigos, não tenho o que comentar. O Luqueno vem fazendo bons jogos em seus domínios, mas a equipe do Libertad é a favorita em minha visão e deve mostrar esse favoritismo dentro de campo. Então, o nosso prognóstico para essa partida é mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, Bahia versus Botafogo, início às 20 horas. O Bahia vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Fogão, 1 empate e 4 vitórias consecutivas. Venceu o César Varlation pela Copa Sul-Americana no último meio de semana e vem a 5 jogos de invencibilidade. Já o Bahia venceu o último confronto atuando em casa e venceu também fora de casa diante deste Botafogo. Atuando em casa, o Bahia vem a 3 vitórias consecutivas e o Botafogo 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Bom, ambas as equipes já estrearam pela essa atual temporada. O Botafogo venceu pelo placar de 2-1 atuando em casa o São Paulo. E o Bahia perdeu pelo placar de 2-1. A equipe do Bahia perdeu atuando fora de casa para o Bragantino, perdeu de virada. Para essa partida, vejo um jogo bastante movimentado. Equipes que vêm marcando gols a todo momento nos últimos jogos. Então, vou deixar um mais de 1,5 gols, aquela dica com segurança. E você que gosta de arriscar um pouco mais, deixamos o ambas as equipes marcam sendo bem ousado, probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos mais uma vez para a Argentina, Liga Profissional. O jogo do Argentinos Júnior versus Ginásia, início às 21h30. O Argentinos Júnior vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a Ginásia vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. A equipe do Argentinos Júnior conseguiu um resultado interessante pela Copa Libertadores. Está com 100% de aproveitamento nas 2 primeiras rodadas. Venceu o Corinthians na casa do Corinthians e isso causou a demissão do treinador do Corinthians, meu amigo. Bom, o Argentinos Júnior na classificação é o 9º colocado com 18 pontos e a Ginásia vem na 25ª colocação. Se ele conseguiu surpreender o Corinthians, imagine atuando em casa com o apoio da sua torcida. Enfrenta uma Ginásia que vem a 5 derrotas consecutivas fora de casa. Então vou optar para o Casa vence, probabilidade 1-0 Casa. Continuando, mais uma vez, Campeonato Paraguai, Primeira Divisão. Guarani versus Cerro Porteño, um clássico que tem início às 21h30. O Guarani vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Cerro Porteño, 4 vitórias e 1 derrota. O último confronto ficou no empate em 1-1. Lembrando, o Guarani venceu pela Sul-Americana na última rodada e o Cerro perdeu de virada para o Palmeiras 2-1 pela Libertadores. Na classificação, a equipe do Cerro vem fazendo a segunda melhor campanha, vice-líder com 26 pontos, e o Guarani é o terceiro colocado com 24 pontos, só que a campanha do Guarani nos últimos 5 jogos na Liga é melhor que a do Cerro nos últimos 5 jogos. Para essa partida, é um jogo bastante movimentado. Em minha pré-análise, ou seja, análise pré-game, vejo um jogo movimentadíssimo para gols, jogo para mais de 1,5 gols. Nessa partida, probabilidade 2-1 jogo. E agora vamos para o nosso último prognóstico. Peru, Liga 1, abertura, Universitário
versus Sport Cristal, início às 22h30. O Universitário vem de 3 vitórias e 2 empates. E o Sport Cristal, 2 derrotas e 2 empates. Último confronto 0-0. O Sport Cristal perdeu por um placar de 4-2 nos últimos jogos da Libertadores. Perdeu para o River Plate. E o Universitário ficou no empate em 2-2 diante do Goiás. Na classificação, a equipe do Universitário é o segundo colocado com 2 pontos atrás do Lima, que é o atual líder. E o Sport de Portugal é o quinto colocado com 17 pontos. Ou seja, para essa partida, devemos levar em consideração que nos últimos confrontos, atuando na casa do Universitário, o Sport Cristal vem levando a melhor. Só que ele vem aí a 4 jogos sem conseguir bons resultados. Então seria muito incoerente acreditar numa vitória do Sport Cristal, apesar que pode acontecer, mas vou acreditar neste caso com empate, probabilidade 1-0 casa. Rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro ainda mais das nossas dicas, dos nossos conteúdos de trade, de aposta esportiva, querendo fazer uma boa análise para montar aquele grande planejamento esportivo, bom, então estarei disponibilizando aí o nosso Instagram, NerdBets, sim, NerdBets, para que vocês possam nos acompanhar, nos seguir por lá. E também estarei disponibilizando link do nosso canal do Telegram, focado em aposta esportiva, aonde você pode aderir bilhete pronto, tripla, dupla, múltiplas e muito mais. Então, em breve, irei disponibilizar os links na descrição. Maravilha? Bom, em questão daquele planejamento de uma grande montagem, de uma dupla, de uma tripla, em forma de bilhete pronto, é uma segunda-feira diferenciada, de muitos jogos, então acredito que podemos montar boas opções. E a nossa primeira delas seria o mais de 1.5 gols no jogo do Luton versus Middlesbrough, mais de 1.5, mais de 1.5 no Guarani versus Cerro Porteño e mais de 1.5 gols no Bahia versus Botafogo. Botafogo versus Bahia, mais de 1.5. Luton versus Middlesbrough, mais de 1.5. E mais de 1.5 no jogo do Guarani versus Cerro Porteño. Agora, essa tripla, muito bem elaborada em over goals, mas podemos estar deixando também outra grande opção em back ao favorito, que seria vitória da equipe do Fenerbahçe, vitória da equipe do Fenerbahçe, podemos estar deixando Racing com empate e podemos estar deixando Argentinos Júnior para vencer. Argentinos Júnior para vencer, Racing com empate e podemos estar pegando essa vitória do Fenerbahçe. Então, duas triplas muito bem montadas para que vocês possam planejar da forma que achar melhor. Então, monta sua dupla, monta sua tripla da forma que achar melhor e faça do seu investimento que ele vire green para faturar aquela graninha extra. Então é isso, fique com nossos green, se inscreva no canal se gostou do nosso vídeo e não se esqueça de deixar o like e compartilhar para estar ajudando o nosso crescimento. Então é isso, fui!